Vicky, Ellen Carla, Clara também. E a gente agradece a participação do Luiz Carlos, viu? E agora a gente muda completamente de assunto. Morreu hoje o ex-jogador Giovani Silva, um dos maiores ídolos da história do Vasco e referência do futebol capixaba. Vamos lá para a nossa redação integrada de jornalismo com a Vitória Kiangala, que ela tem mais informações para a gente. Boa tarde, Vicky. Ei, Beta, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Notícia triste, né, Beta? Giovani tinha 62 anos e, segundo a família, foi levado às pressas ao hospital na madrugada de hoje, mas não resistiu. Em 2025, Giovani chegou a ser internado em estado grave na UTI de um hospital em Vitória após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias no apartamento em que morava em Vila Velha. Giovani foi um dos jogadores capixabas que mais se destacaram no cenário nacional. Iniciou a carreira na Esportiva Ferroviária, onde estreou como profissional aos 16 anos e 2 anos depois ele foi contratado pelo Vasco da Gama, onde ganhou 5 vezes o Campeonato Carioca e recebeu o carinhoso apelido de Pequeno Príncipe. Pela seleção brasileira, foi campeão mundial sub-20, campeão sul-americano sub-19 e campeão da Copa América. O velório acontece amanhã e os nossos sentimentos a toda a família. Agora, os destaques do Folha Vitória: uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma van e uma moto na manhã desta segunda-feira em Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima que morreu estava no carro. As causas da batida ainda não foram divulgadas. Outro destaque do Folha: o técnico Carlo Ancelotti vai convocar nesta segunda-feira os 26 jogadores que vão tentar buscar o Hexa para a seleção brasileira na Copa do Mundo. O evento da convocação acontece às 17 horas no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, e será acompanhado pela reportagem do Folha Vitória e da TV Vitória. Será que esse ano o Hexa vem, hein, Beta? A gente torce, né? Será que o Neymar vai ser convocado? Será? Tava com saudade de você na nossa tela. Eu também, amiga. Tá? Voltei. Ótima semana pra nós, viu? Amém. Olha esse sorrisão, gente, contagiante, maravilhosa, né? Vamos seguindo agora aqui, porque agora o assunto também chama atenção. Um assaltante morreu e outros 2 conseguiram fugir durante uma tentativa de roubo. Uma família foi surpreendida enquanto saía com o carro da garagem. Um policial militar, gente, apaisana, que passava pela rua, percebeu o roubo e reagiu. A família sai de casa quando é surpreendida por 3 criminosos em 2 motos. Os bandidos se aproximam, anunciam o roubo e rendem as vítimas. Eles exigem celulares e também as alianças da família. Neste momento, um policial militar à paisana passa pela rua, percebe a ação dos criminosos e reage. Começa uma troca de tiros. Um dos bandidos é baleado, mas ainda consegue fugir. Para um dos criminosos, a fuga não durou muito. Ele foi encontrado caído próximo à comunidade, a 3 quilômetros do local do assalto. Quando os policiais chegaram lá, ele já estava sem vida. Os outros criminosos conseguiram escapar. Em frente à casa ficou abandonada uma das motos usadas na tentativa de roubo. De acordo com a polícia, um revólver calibre 38 também foi apreendido no local. Nenhuma das vítimas se feriu e o policial militar também não foi atingido. São 2h55. Presta atenção nessa história, porque tem muito famoso que quando termina a relação começa a falar mal um do outro, né? Mas esse não é o caso da Grazi Massafera, minha gente. Olha aí. A Grazi disse que a separação foi um momento muito difícil e marcou um choque entre expectativa e realidade. Ela sonhava com felizes para sempre, que não aconteceu. Mas a Grazi fez questão de deixar claro que o fim não representou um rompimento do Cauã com a filha do casal, a Sofia. Pelo contrário, como o Cauã cresceu sem a presença do pai, ele fez questão de fazer tudo diferente. Tem a guarda compartilhada e faz questão de saber tudo, né? De fazer parte de tudo, todas as decisões da vida da Sofia. E você? Conhece casos de homens que cresceram com a ausência dos pais, mas fizeram tudo diferente quando tiveram os próprios filhos, que transformaram um mau exemplo em carinho, em contato, em proximidade? Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente que o Maxwell e o Edmilson vão contar a história deles, vão compartilhar com a gente. Obrigada pela presença de vocês. E quem está aqui como psicóloga é a Arielle Nascimento. Obrigada também, Arielle, pela sua participação. Boa tarde. Maxwell,
Você se identifica com essa fala da Grazi em relação ao Cauã, que mesmo não tendo essa referência ali presente na vida, ele tem sido bom pai? Como é que foi isso para você? Eu falo que nasceu um amor dentro de mim. Quando você me perguntou se já tinha acontecido antes, eu nunca pensei em ser pai. Mas os meus filhos, eles fizeram total mudança na minha vida. Então, hoje, um está com 15 e o outro está com 10. Quando eu olho para eles assim, eu vejo, né, que eles estão num caminho totalmente diferente do meu e estão indo bem. Só você agradecer. não teve essa presença paterna, né? Não, eu não conheci meu pai. O meu pai, quando eu estava com 18 anos, eu já estava em outros caminhos, ele se apareceu para mim, só que na época eu não quis contato com ele nenhum, não. Então, hoje eu tento mudar tudo. Lógico que a gente tem que entender que algumas coisas eu não concordo, que eu acho que a pessoa que sofreu demais, quando ele tem um filho, ele deixa o filho fazer o que ele quer. Da forma que ele quer, ver televisão até a hora. Não. Eu faço para o meu filho totalmente diferente, mas eu ainda boto limite. Porque o que me fez ser uma pessoa forte hoje foi o que eu passei lá atrás. O que me fez hoje analisar, porque se eu deixar meu filho, ele vai estudar 7 horas da manhã, aí 3 horas da manhã ele está acordado. Então eu vejo muitos filhos hoje que quase batem na cara dos pais, filho que responde, não dá. Eu dou benção à minha mãe ainda, dou benção, eu tenho isso aí. Então, muita coisa que eu pude agregar, que eu aprendi também com a minha mãe, eu levo para os meus filhos hoje, entendeu? E com você, Edmilson, você também não teve essa presença paterna, né? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Não, eu não tive presença paterna. Meu pai se foi, eu tinha apenas 10 anos. Deixou minha mãe com mais 10 filhos. Eu não tenho lembrança nenhuma de meu pai. Então, quando a minha esposa engravidou, que é minha esposa até o dia de hoje, glória a Deus por isso, eu fiquei maravilhado. Falei assim, a minha oportunidade, Deus está me dando uma oportunidade de ser para o meu filho aquilo que o meu pai não foi por mim. Eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai. E como é que você conseguiu transformar o que era uma ausência em um amor, realmente? Isso que você acabou de falar, o amor. O amor que nasceu em mim me ensinou a cuidar do meu filho. Hoje ele vai fazer 33 anos. Ele me deu 2 netos. E eu sou um pai feliz, muito feliz pelo meu filho. Que bom, né, Arielle, que a gente está ouvindo aqui 2 relatos positivos, somando também com o comportamento que a gente vê, o exemplo do Cauã Raymond, mas não é todo mundo que consegue extrair, de repente, de um vazio, transformar isso em uma doação de amor real, né? Como conseguir fazer isso? Não é todo mundo, e eu acho que uma coisa a se destacar é que quando a gente está falando de ausência paterna, a gente está falando de ausência de uma função paterna. Então, às vezes, muitas pessoas não vão ter a presença do pai biológico, seja porque morreu muito cedo, mas às vezes o padrasto, um tio, né, um avô pode fazer essa função que vai ajudar, sim, a se desenvolver, né, um ser humano emocionalmente saudável, porque pôde receber essas funções. Mas nem sempre tem isso, né, e às vezes as marcas que um abandono, né, isso que a gente está falando, é de uma separação, onde ela não é feita de forma cuidadosa com as crianças, isso tudo vão trazer marcas e que dificulta muitas vezes a elaboração e a consequência, né, maior dessa ausência da função é porque quando há a presença da função paterna, o que a gente recebe, né? Quando nós estamos lá se desenvolvendo. É uma presença que nos ajuda, igual ele falou, né? A estabelecer limites, a construir uma sensação de quem eu sou, né? Quem é a minha existência, porque o que o pai faz ali, lá no comecinho, quando está o bebê, a mãe, numa simbiose tão necessária, de repente, aos poucos, vem aparecendo o pai para separar, para contar para essa criança que existe um mundo para além do colo da mãe. Então, nisso que existe um mundo para além do colo da mãe, esse bebê ele vai conseguindo, né, esse filho vai conseguindo, então, se ver separado. E alguém que se vê separado pode também ser conduzido. A presença do pai é isso, olha, porque eu estou na função na sua vida de pai, você vai poder muitas coisas, mas também porque eu estou na tua vida, você não vai poder uma série de outras coisas. Então, eu te dou segurança, né? Mas eu também te dou limite. E é nesse lugar de presença, de cuidado, que se possibilita aí um amadurecimento emocional, né? A ausência é justamente alguém, muitas vezes, que vai precisar da validação do outro constantemente, excessivamente, porque ele não teve uma noção clara, uma fronteira de quem ele é. Então, qualquer erro
na ideia dele, pode ter um novo abandono. Então, ele precisa simplesmente da validação. Ou o outro lado da mesma moeda, que é, eu preciso ser autossuficiente, não posso depender de ninguém, porque quando eu dependi, eu não tive, eu fui abandonado. Essa busca excessiva de uma autossuficiência é as questões muito comuns na clínica, que é uma dificuldade de estabelecer um vínculo verdadeiro, profundo, porque se eu dependo emocionalmente de novo de alguém, eu posso ser abandonado. Então, eu fico ali meio na superfície e, às vezes, não vivo uma vida muito autêntica. Então, cuidar disso, elaborar isso é um caminho fundamental mesmo, né? E tem gente em casa já se identificando com esse assunto. Boa tarde, meu nome é Paulo Mariano. Eu nunca tive a atenção de meus pais biológicos, mas eu sempre fui um pai presente, mesmo em 2 separações. Os filhos não podem sofrer pela separação dos pais. Outro relato. Boa tarde, meus 2 filhos foram criados sem a presença paterna. Na época, eles tinham 3 e 7 anos de idade. Quando ele foi embora de casa, mas eu nunca coloquei as crianças contra o pai. Você também tem um relato sobre isso? Como é que foi para você se ressignificar? Você que, de repente, cresceu sem essa presença paterna, como é que foi ressignificar esse vazio e transformar em amor pelos seus filhos? Você conseguiu? Manda pra gente o seu relato, tá? Que já já eu vou ler. E você hoje tem 2 filhos, né, Maxwell? Tenho o André de 15 e o Davi de 10. São 2 bênçãos na minha vida. E já tiveram situações, traz pra gente, né? De que forma, por exemplo, você fala assim, nossa, eu não tive isso do meu pai, eu vou fazer questão de fazer isso pelos meus filhos. Então, meu pai nunca parou para uma coisa simples, ver um filme, jogar um videogame. O meu filho mais novo joga bola. Então, quando eu sempre ia jogar, eu sempre olhava para o alambrado lá, eu via os pais de todo mundo e o meu pai nunca estava lá, nem mesmo o meu padrasto, né? Então, o meu filho, eu que procuro, né, para escolher para ele aí. Sou um pouquinho, fico puxando, gritando o nome dele ali. Eu acho que isso é um amor que eu faço isso porque eu não tive. Então, é uma alegria muito grande quando ele está ali correndo, que ele faz um gol, que ele vem em mim. Então, isso mexe muito com o meu sentimento. É uma coisa que faz você voltar, faz eu voltar lá atrás. Infância. Eu jogo bola um pouquinho hoje ainda, e hoje é ele que vai comigo, os meus filhos que vão comigo. Mas eu acho que todo pai, toda mãe, ele tem que dar o maior amor, o maior carinho, mas também tem que colocar limites. Porque a gente acaba de ver na reportagem aí, criança de 12 anos que fez aí um estupro coletivo. Então, não estou dizendo que são culpa só dos pais, mas muitos pais sofreram, foram abandonados, e quando eles têm os filhos, eles querem deixar os filhos à vontade, chegar a hora que quiser da rua, ir para uma festa sozinho, sem saber com quem está o amigo. Então, eu estava trabalhando, meu filho me mandou um áudio para mim, pai, a gente pode ir na piscina? Poxa, mas vocês trabalham, por que ele tem que pedir? Porque eu tenho que saber onde ele está, com quem ele vai estar na piscina, porque se ele se afogar lá. Então, a gente tem que sempre cuidar dos nossos filhos, zelar por eles, entendeu? Mas mostrando o carinho, o amor, mas a direção para eles não se perder. E você, Edmilson, o que você pôde, o que você conseguiu fazer pelo seu filho que você não teve? Uma situação como essa, por exemplo, que o Maxwell ilustrou aqui. Meu Deus, uma coisa é ter um pai, né, Maxwell? Parabéns por você ter tido seu pai, ter tido essa memória do seu pai. Eu não tenho. Então, tudo que eu pude fazer e posso, eu faço. Na maneira, tudo dosado. Eu tenho fotos com meus filhos no Rio Doce. Eu tenho foto com meus filhos no Parque Moscoso. Eu tenho foto com meus filhos no campo de futebol. Então, essas memórias eu deixei gravado na mente deles. Aqui eu não tive. Eu procurei proporcionar para eles. E aprendi isso como? Sozinho. Eu não tive um pai para me ensinar. Eu não tive o amor paterno, pessoal, físico. E eu tive a felicidade de aprender com pessoas a ser um bom pai. Tem mais comentários. Boa tarde, Roberta. Me chamo Eliane, moro em Ferrosa, na Serra. Eu fui criada pelo meu padrasto. Aí, quando ele bebia, me batia, mas quando estava sóbrio, ele era uma pessoa maravilhosa. Eu, até hoje, eu amo muito, viu? Ele sofria muito, como é que é? E eu criei meus filhos com a mesma criação que ele me deu. Tá vendo? Que mesmo diante de uma situação violenta que essa pessoa relata, para ela ficou, as memórias boas prevaleceram, né? Mas ainda assim a gente precisa também filtrar, que a gente trouxe um outro assunto aqui hoje no bloco anterior. Outro relato, me chamo Malena, que em casa é exatamente assim. Eu e meu marido não tivemos pais presentes. Sou casada há muitos anos, meu esposo não teve exemplo de pai, foi criado pela tia, mas ele é um excelente pai, um pai extraordinário, um pai que eu gostaria de ter
quando eu era criança. Só para a gente finalizar rapidinho, Arielle, nos exemplos eu percebi que são momentos simples, não é nada material. Eu daria um carro para o meu filho. Tudo foram, assim, tudo que eles atrelaram foram a momentos, né? Exatamente, é muito além de recurso financeiro ou de estar ao lado fisicamente. A gente está falando que é de uma presença emocional, né, de um cuidado verdadeiro, que é o olhar, é a disponibilidade. Como eu falei, é alguém que topa pôr esse crachá. Eu sou o pai dessa pessoa, veste essa função. Perfeito. Gente, obrigada pela presença de vocês. Parabéns. Aproveitem bastante, viu, os filhos. Vamos seguindo agora.